Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor e vamos sair daqui mais fortalecidos do que nós entramos para a glória do Senhor. Quero agradecer essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus fale ao meu e ao seu coração. E que possamos sair daqui mais encorajados para continuar realizando tudo aquilo que o Senhor tem para que venhamos estar realizando. Atos capítulo 9, versículo 11, e já estamos então, já fazendo a leitura da palavra do Senhor. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Atos capítulo 9, versículo 10. O Espírito Santo de Deus está aqui e nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que Deus fale primeiramente ao meu e ao seu coração também. Atos capítulo 9, versículo 10 diz assim: a verdade sagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Versículo 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Pode tomar assento. Que o Senhor nos abençoe através dessa palavra. Vamos meditar comigo, me ajude a pregar. Vamos estar aqui inteiros de corpo, alma e coração. E já dando a introdução aqui nessa palavra, eu quero dar como tema os servos do reino, porque a Assembleia de Deus Filadélfia se encontra nesse ano de 2024, no ano do reino. Então nós vamos estar falando uma vez mais sobre o reino de Deus, e hoje então nessa oportunidade específica vamos estar lendo, acompanhando, e aquilo que Deus tem de Bíblia para nós vamos estar lembrando, porque muita coisa que é falado nós já sabemos, mas toda vez que nós repetimos algo, o Espírito Santo de Deus enfatiza aquilo no nosso coração. Então o tema dessa mensagem é os servos do reino. Aqui nessa passagem nós vemos aí uma parte da história da conversão de Paulo, ou seja, Saulo de Tarso. Ele foi um homem que teve um encontro com o Senhor, e ele era muito religioso, e ele conseguiu autorização para estar perseguindo e prendendo e até mesmo matando aqueles que estivessem seguindo a Jesus Cristo. Aqui no capítulo 9, Saulo então estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e ele então pediu cartas para ir nas sinagogas de Damasco, a fim de que, se por acaso encontrasse ali algum daquele que estava seguindo o caminho, Jesus Cristo, Paulo tinha autorização de levar preso. Estava indo ele então com toda a autoridade
chegando no caminho de Damasco, antes mesmo de chegar naquela cidade, ele tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Vem sobre ele uma luz muito grande, então ele fica completamente cego, e ele então, guiado pela mão de algumas pessoas, ele é levado para a casa de uma pessoa, e ali ele fica cego por 3 dias sem comer e sem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Damasco era exatamente o local, a cidade onde Paulo estava indo para destruir os servos de Deus. Deus então vira para esse discípulo chamado Ananias, que estava ali em Damasco. Lembra que Ananias era o quê? Um discípulo, não é? Um discípulo de Jesus. Por um lado, nós vemos uma cena, um homem que era cheio de autoridade, que estava indo perseguir os cristãos, que então tem um encontro com o Senhor, a luz do Senhor vem sobre ele. Deus, às vezes, ele precisa tocar no exterior para que o interior seja transformado. Essa foi a vida de Saulo de Tarso, que nós conhecemos mais pelo nome de Paulo. Ananias estava ali, Deus se manifesta numa visão e diz: Ananias, e ele disse: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor dá uma ordem: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Ele viu entrar um homem chamado Ananias e pôs as mãos sobre ele para que ele pudesse recuperar a vista. Ananias então tem um diálogo com o Senhor e ele fala assim: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, e quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. E ele trouxe para aqui autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Ananias, ele temeu, e ele então ficou com medo, porque eu não sei você, às vezes nós pregando a palavra, ou vendo o que aconteceu na vida daqueles homens ou mulheres, aqui na palavra de Deus a gente vê, a gente tenta se colocar no lugar dele, e às vezes a gente pode pensar assim: se eu fosse Ananias e eu fosse servo de Deus, eu não temeria. Quem é que não teme pela vida? Por mais fé que alguém tenha, teme pela vida. E Ananias temeu pela vida dele. Não que ele não tivesse fé em Deus, não que ele não fosse servo de Deus, mas ele temeu. Mas Deus deu a ele uma palavra. E então ele pôde se apegar a essa palavra. Então ele obedeceu a Deus. O Senhor falou assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso, este é para mim, ou seja, Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e também para os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, Deus falou para Ananias o seguinte: você pode ir, porque este que está cego, que um dia foi o perseguidor e eu o transformei, estou transformando, ele será para mim um servo. Paulo estava literalmente cego, mas Paulo, naquele encontro, ele se converteu. E nós sabemos que a palavra conversão é mudança de comportamento. Se alguém diz ser convertido e ainda não mudou o seu comportamento, ainda precisa se converter. Paulo um dia foi perseguidor, mas a partir do encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, ele se transformou num servo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Ananias então vai, obedece à voz de Deus, chega naquele local e encontra Paulo completamente cego, e Ananias então impõe as mãos sobre ele. Ele já estava 3 dias cego, sem comer e sem beber. E Ananias então, apenas um discípulo desconhecido que entra na história para ajudar um que foi um grande discípulo de Jesus depois. Assim são as coisas.
Às vezes nós queremos já estar nas primeiras cadeiras, ser o grande, mas Deus nos usa como usou Ananias, para orar por aqueles que serão grandes, para orar por aqueles que estarão em evidência na frente do combate. Ananias foi um desses. Teve medo, mas foi. Ele orou por Saulo, ele orou, impôs as mãos, e a partir daquele momento que ele impôs as mãos, caiu nos olhos de Paulo como se fossem umas escamas. E a partir daquele momento, então, ele ficou curado e foi cheio do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, Paulo foi completamente entregue ao ministério até o último dia da vida dele. Deus, ele faz assim nas nossas vidas. Deus, ele irá permitir você orar por pessoas cegas espiritualmente, mas também irá usar vidas para que orem por você, para que caiam as escamas dos seus olhos. Um dia você ora por alguém, outro dia alguém ora por você, porque sempre há escamas que precisam cair dos olhos dos servos de Deus. Um dia você vai se posicionar como Ananias, você vai orar por alguém e Deus vai derrubar as escamas espirituais dos olhos deles. E outro dia Deus vai usar alguém para que também ore por você, para que caiam dos seus olhos algumas escamas, porque por mais tempo que ainda a gente caminhe com o Senhor, ainda há escama para que venham estar caindo das nossas vidas. E Deus deseja que a gente possa caminhar, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a cada dia o Espírito Santo do Senhor vai enviando a luz sobre as nossas vidas. Não tema se Deus usar alguém para orar por você e dizer uma verdade que você precisa ouvir para que caiam as escamas dos seus olhos, para que você possa fazer a obra do Senhor como servo de Deus da maneira que Deus quer que você faça. Ananias quis argumentar com o Senhor, mas ele foi. Então aqui nós vamos ver algo sobre essa palavra servo, os servos do reino. E eu quero falar e dizer para a igreja, para aqueles que estão ao alcance da minha voz, existem alguns tipos de servos. E o primeiro servo que eu quero citar é citando exatamente essa pessoa chamada Ananias. Ananias foi um servo de Deus, um discípulo. Vamos conversar sobre o que significa servo. Muitos se denominam servos. E quando muitas das vezes Deus nos concede uma ordem muito forte, porque Deus, ele vai ordenar. Deus, ele não dá sugestões, ele dá ordem. Ele não disse assim para Ananias: Ananias, se você quiser, vai lá e ora por ele, a hora que você quiser, no tempo que você quiser. Se você quiser, não. Deus não falou assim para Ananias, porque Deus, como Senhor das nossas vidas, ele tem o direito de nos conceder a ordem. Só que quando a ordem é muito fácil, nós tiramos de letra e nós vamos com muita alegria. Mas quando a ordem vai implicar alguma coisa que vai mexer dentro de nós, então nós fazemos como Ananias. Ananias era um servo de Deus. A palavra servo no grego é doulos e significa escravo. Só que essa palavra é diferente da palavra empregado, porque empregado se tem salário e o servo não tem salário. Então o servo, o discípulo, aquele que é chamado de servo, de escravo do Senhor, mas é um escravo por amor, porque o Senhor nos conquistou. Não é aquele servo que muitas das vezes é atribulado só de servir aquele Senhor mau. Não, nós, como servos do Senhor, nós servimos ao Senhor porque Ele nos conquistou. A Bíblia fala sobre o servo de orelha furada, ou seja, serve o seu Senhor por algum tempo, depois ele tem a liberdade de ir embora, mas ele quis ficar porque ele ama tanto o seu Senhor que ele quis servir ao Senhor. Então fazia um processo de furar a orelha daquele servo. Então ele servia ao seu Senhor pelo resto da sua vida. E essa palavra servo significa escravo.
Essa palavra servo diz para nós: quem manda sou eu, então a ordem vem do céu e você só obedece. O primeiro servo é aquele servo que teme, mas é aquele servo que obedece, e é o servo Ananias. Ananias estava temeroso. Existem vários tipos de servo. Fala comigo, o primeiro servo é o servo temeroso. É o servo temeroso. Quando Deus nos concede uma ordem, nós podemos até temer, porque Deus sabe da conversão. Deus sabia da conversão de Paulo, mas Ananias não. Deus sabe aquilo que está na nossa frente, mas nós não, e nós tememos. Nós não vemos todo o caminho, mas Deus vai mostrando o caminho conforme nós vamos seguindo os passos do Senhor que sabe todo o caminho. Deus vai iluminando o nosso caminho conforme nós vamos obedecendo as ordens do Senhor. Ananias não sabia o que poderia acontecer com ele. Ele temeu, mas ele foi. Você pode até temer, mas a questão é: você vai temer e ficar no mesmo lugar? Você vai temer e se afastar ou fugir da presença do Senhor? Ou você vai temer, mas você vai receber sobre a sua vida a convicção de que Deus te deu uma ordem e Ele mesmo vai garantir a sua vitória enquanto você está caminhando para obedecer aquela ordem? Então Ananias é o primeiro servo. Tipos de servo: o primeiro servo é o servo temeroso, é aquele que obedece, é aquele que teme, mas ele vai, é aquele que teme, mas ele sabe que o Senhor que deu a ordem também é o Senhor que libera anjos para proteger. O Senhor que deu a ordem também é poderoso para ir com a presença dele. Aquele que deu a ordem é aquele também que nos capacita a cumprir o chamado. Grandes homens de Deus são levantados porque pequenos servos se dispõem a orar por eles. Se são grandes homens e mulheres de Deus, olha que grande privilégio Ananias teve de orar para o homem que iria ser um grande servo do Senhor. Então, mesmo temendo, cumpra a vontade do Senhor. Ananias foi um servo temeroso, mas ele obedeceu. A Bíblia diz em João 13,16: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se Jesus obedeceu a voz do Pai e foi até o Calvário, quem sou eu ou você para dizer não a uma ordem do Senhor? E às vezes Deus está te chamando para se posicionar não como Paulo, mas como Ananias. E você vai com temor, mas você vai. Você vai com temor, mas você vai orar por aquele que você não sabe, mas Deus sabe se vai colocar sobre ele uma grande unção que vai fazer uma grande diferença no mundo inteiro. Foi assim na vida desse servo que temeu, mas obedeceu. Pode temer, mas tem que obedecer. O segundo servo que eu quero falar para você é o servo rebelde. O servo rebelde, quando a gente fala de servo rebelde, eu imagino que você tenha pensado em alguém. Será que é Jonas? Você pensou em Jonas? Você pensou correto. Jonas, ele queria fazer aquilo que ele desejava, porque ele acreditava que ele podia. Servo não pode fazer o que deseja, só porque acredita que pode. Jonas é um servo rebelde. O servo rebelde, ele quer entregar a mensagem para quem lhe é conveniente. O servo rebelde, ele quer limitar a graça divina, ou seja, qual é a história de Jonas? Deus dá uma ordem para pregar na cidade de Nínive, só que os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. É sempre assim, irmãos, a história se repete. Eu não vou apontar Jonas e dizer o seguinte: ele é um rebelde, eu na pele dele não faria o que ele fez. Mas será que se Deus tem a graça para os meus inimigos e Deus me manda, Miriam, vai lá e fala para aquele que é o seu inimigo, diz assim: olha, se você se arrepender, eu também tenho salvação para você.
Porque seria tão fácil para Jonas obedecer se Nínive fosse amigo dos judeus, fosse amigo do povo de Israel. Seria muito fácil chegar ali: olha, Deus está mandando eu dizer que vai abençoar essa cidade, o seu gado, o seu campo, as suas mulheres, os seus filhos, a sua vida, o seu palácio, o seu rei. Deus tem uma mensagem de bênção para você. Mas não, Jonas estava furioso com aquele povo que estava derrotando vez após vez o povo de Deus. E os ninivitas, oh meu pai, os ninivitas eram maus, os ninivitas eram terríveis. E a gente sempre acha que aqueles que nós não gostamos, a graça de Deus deve ser menor sobre eles. Nós recebemos com grande alegria a graça de Deus, a porta da graça, a palavra da graça, a instrução da graça, a luz da graça, a pessoa, a graça chamada Jesus Cristo, nós recebemos. Então, como Jonas, nós nos posicionamos. E Deus vai dar ordem para Jonas, assim como Ele dá para nós. Vai lá na porta do seu inimigo e leva esses $1.000 para ele. Você faria? Você faria? Faria? Aquele que destruiu a sua família, aquele que fez macumba contra a sua vida. Irmãos, pensaríamos 2 vezes. O muito espiritual falaria assim: olha, o muito espiritual falaria assim: eu vou orar e vou jejuar para ver se isso é de Deus, porque eu acredito que isso é da minha casa, isso é do meu sentimento. Hoje eu estou muito emocionado. Uma coisa é falar, a outra coisa é prática. O servo rebelde, ele vê aqueles que são inimigos como pessoas que não têm o direito de receber o mesmo favor que ela recebeu. Esse é o servo rebelde. Eu não estou falando contra Jonas, não, muito embora ele foi bem turrão até com Deus. A gente vê até no finalzinho ali do livro de Jonas que ele ficou meio emburrado. Crente rebelde é emburrado. Crente rebelde é emburrado. Profeta rebelde vai emburrado. E servo rebelde vai emburrado. E mesmo depois, quando Jonas foi e pregou a mensagem, depois que ele foi ali engolido pelo grande peixe, é interessante que aquele peixe poderia ter picado Jonas todinho em pedacinho. Podia ou não podia? Mas quando Deus quer servo rebelde vivo, não vai morrer não. Vai ter que engolir a ordem de Deus e saber: olha, você é meu servo, eu libero bênção sobre a sua vida. E como eu libero bênção sobre a sua vida, eu quero dizer que a mesma bênção da graça que eu derramei sobre a sua vida, aquele que é inimigo também pode receber a graça, porque a graça é minha, o favor é meu e eu dou a quem eu quero. Interessante que na conversão de Paulo, muitos ficaram com medo, mesmo depois que Ananias acolheu e orou e começou a caminhar ali com Paulo. Muitos não queriam receber Paulo por causa de quê? Eu não estou acreditando que converteu não, hein? Sei lá se ele está fingindo, sei lá se ele é um satanista disfarçado que entra no meio da igreja, ele está lá com a espada escondida que quer cortar a nossa cabeça. Mas Paulo tinha recebido a graça de Deus, e a igreja do Senhor precisa entender que nós estamos caminhando debaixo de uma graça que nós não tínhamos merecimento algum, até porque a própria Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e Deus nos fez amigos dele. O jovem servo rebelde Jonas, ele queria limitar a graça divina. Quem quer limitar a graça é simplesmente um sem graça. Não sabe nem mesmo o que é graça.
é um servo negligente, teimoso e amargurado. Esse é o segundo servo. O terceiro servo é o servo impulsivo. E a gente fala de Pedro. Pedro era um discípulo que se metia em quase tudo. A gente vê Pedro se metendo em quase tudo. Sabe aquela pessoa que se mete em quase tudo? Sabe aquela pessoa que faz tudo, mas faz tudo para poder tentar atrapalhar? Quis até mesmo se intrometer lá na missão de Jesus. Não, o Senhor não vai para a cruz, não. Quem disse que o Senhor vai para a cruz? Se o Senhor for, vou contigo. Ele era muito impulsivo. Esse é o servo impulsivo. Andar debaixo do impulso não significa que nós estamos andando debaixo do Espírito Santo de Deus, da ordem do Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, porque existe a inspiração do Espírito Santo, a coragem do Espírito Santo, mas existe também esse impulsionamento humano. Ele foi tão impulsivo que algumas vezes ajudou ele. Foi ou não foi? Quem é que foi o único homem que a gente viu que andou sobre as águas além de Jesus? Quem foi? Que ótimo para ele, aplauso para ele. Se ele não tivesse saído do barco com a coragem, a gente aplaude. Foi um impulso, ele foi, não é? Até porque não foi nem tanta fé, porque depois Jesus falou, homens de pequena fé, então não tinha tamanha fé para andar sobre as águas, não. Ele foi um impulso, é tu mesmo, Jesus, então manda que ande sobre as águas. Foi, parabéns para ele, porque os outros nem sobre as águas andaram, ficaram no barco mesmo. Valeu a pena esse impulso. Mas por outro lado, quando Jesus estava para ser entregue aos malfeitores, Pedro estava com uma espada. E o servo impulsivo, ele sempre está com a espada, mas não é para a espada para atacar no pescoço do inimigo espiritual, não. O que o Pedro fez? Eles estavam rodeados de inimigo, então ele pega a espada e faz o quê? Corta-lhe a orelha daquele servo, e a Bíblia dá um nome, foi o mal do servo do sumo sacerdote. Ou seja, deixa eu dar um jeitinho aqui, porque Jesus Cristo nessa hora está muito indefeso. Tem hora na nossa vida que a gente é tão impossível que a gente quer fazer uma apologia, a gente quer defender o Evangelho, quer defender Jesus Cristo, porque a gente acha que ele não é o Todo-Poderoso para se defender. Aí Jesus Cristo vira para mim, para você, e ele fala a mesma coisa que ele falou para Pedro: Pedro, guarda essa espada. Aí Jesus Cristo vai, olha que cena, imagina aí. O servo impulsivo, meu Deus, o que Jesus falou? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Às vezes hoje, quando a gente está cheio de impulso para dizendo, querendo fazer o que nós achamos que é certo para a obra, para o reino, para Jesus, para o Espírito Santo, porque tem gente que está pensando que vai naquele impulso ajudar o Espírito Santo e não vai. Olha a cena. Pedro com a espada corta. Aliás, ele queria cortar o pescoço, só que ele estava tão nervoso que não deu para cortar o pescoço e cortou, porque a orelha está perto do pescoço. Então, se não vai uma coisa, vai outra. Mas pelo menos a orelha ele conseguiu, não é? Tem servo impulsivo que não importa, ele quer tirar um dedinho do pé, uma unha do pé, um cílio, um cabelo, mas ele quer tirar alguma coisa. Isso é impulso. Olha a cena, e Jesus então pega a orelha sangrando, porque esse tiro deve ter tido sangue. Jesus, ele não está esperando dos servos dele o impulso, porque ele, sendo maior do que Pedro, ele teve a coragem de tocar naquilo que foi ferido por um que foi servo, que achou que estava fazendo o que é certo. É assim que Jesus vive trabalhando. Nós vivemos na maioria das vezes no nosso impulso, tentando fazer o que é certo, e como Pedro nós estamos o quê? Ferindo. E Jesus, como não age no impulso, ele age por revelação. O que ele faz? A Bíblia não diz, mas eu penso que aquele servo, que aquele homem que Jesus colocou ali e tocou nele, ele se converteu, porque é impossível ter as mãos de Jesus aqui nessa área, no cérebro. Não toca só na orelha, não toca só no ouvido, não toca
nos neurônios, vai tocando no sentimento e vai transformando. Eu creio que aquele homem se converteu. Então Jesus Cristo, ele trabalha tanto na vida do servo impossível, mas ele trabalha também naquele que por acaso aquele servo impossível feriu. Esse é o servo impossível, Pedro. Pedro, ele foi capaz de andar sobre uma mas também por medo, lá no jardim, ele foi capaz de cortar a orelha de Malcos, o servo do sumo sacerdote. Pedro, ele foi capaz de dizer para Jesus que ia até a morte com ele. Quando nós estamos emocionalmente afetados, nós fazemos tantas promessas, é assim ou não é? Lembra do dia do casamento? Emoção. Porque amor não é a primeira vista, amor é a segunda vista, a terceira vista, a quarta vista, a quinta vista, não é? Há 50 anos de vista, e vai vendo, e vai declarando o amor. Até porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, e nós sabemos que nós precisamos aprender a decidir a amar. E ali no impulso um dia, naquele diálogo que Jesus Cristo teve com aqueles discípulos, Pedro diz o seguinte: eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, ou seja, renúncio, limite, eu vou para a prisão com o Senhor, como para a morte. E Jesus Cristo, que sabia o coração dele, sabia o que Pedro ia fazer daqui a pouquinho, vira para Paulo, para Pedro e fala: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. É assim ou não é? Se não tiver genuína conversão, nós iremos caminhar com Jesus Cristo quando Ele realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós iremos estar com Jesus no Monte da Transfiguração, porque Pedro estava ali e viu aquele semblante de Jesus sendo transformado em uma glória que não foi revelada a muitos. Pedro estava na maioria dos milagres e mesmo assim, depois de fazer uma confissão e uma declaração de amor sem fim e ilimitado para com Jesus Cristo, Jesus dá uma palavra para ele e fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje que me conhece. Aquele servo que é impossível quando tudo está bem, porque a vida de crente não é só festa, não é só evento, não são só coisas boas. Tem aquele dia que nós sentamos com Jesus Cristo ali no monte, Jesus então dá um sermão maravilhoso e a gente sai assim extasiado com aquela glória tremendo e fala assim: eu quero te seguir todos os dias da minha vida. Aí quando vem o fogo da fornalha, a perseguição, os maus tratos, as chicotadas, então nós nos tornamos servos impossíveis. E quando se diz assim: você também é um deles, nós temos a coragem de dizer: do que é que você está falando? Você também é um deles, porque a sua voz te denuncia, você fala igualzinho a ele. Não conheço esse tal. E a Bíblia diz que Pedro soltou uns xingamentos, não foi? Conheço esse homem não. Eu não quero andar por impulso, porque o impulso vai fazer com que eu negue ao Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele também tem um preparo muito especial, um preparo psicológico para curar essas pessoas que são impulsivas. Que preparo foi esse? Jesus Cristo, Ele é o psicólogo dos psicólogos. E Ele então tem um encontro com Pedro, depois que Jesus Cristo ressuscita, ali na praia. Você tem o seu encontro com Jesus na praia? Oh meu Deus, que encontro maravilhoso. E Pedro estava ali pescando porque eles voltaram para as suas atividades. Ou seja, fez o que fez. Jesus morre. Vou voltar para a minha vidinha, porque eu acredito que ter servido Jesus ou seguido Jesus não valeu de nada, não. Não estou sabendo mais. Obrigada, irmão. Não estou sabendo
se ele vai voltar, o que aconteceu. Jesus Cristo então se manifesta. Eles estão pescando e Jesus está lá na praia, preparando o ambiente, preparando o alimento, e no ambiente, no alimento, tem a presença de Jesus Cristo trazendo a cura para aquele que é impossível. Eu sei que você não é impossível. Você não é impossível. Eu sou um pouquinho, mas Jesus nessa noite pode estar tirando esse pouquinho, e ao invés de me permitir ser impossível, Ele colocar sobre a minha vida o Espírito Santo de Deus que me traz equilíbrio. E ali, naquele encontro, Jesus vira para Pedro e fala assim, ele chega na praia, Jesus Cristo está ali fazendo o alimento. Jesus também cozinhou, né? Ele fez ali um prato para ele, foi ou não foi? Que gracinha Jesus, né? Quando a gente está meio desesperado, meio enfraquecido, meio sem direção, e meio decepcionado, porque Pedro, eu acredito que ficou bastante decepcionado com ele, porque depois que ele traiu Jesus Cristo, ele chorou amargamente, mas Jesus Cristo não ia permitir que aquele Pedro, que um dia teve encontro com ele, continuasse impossível e amargo. Então Jesus Cristo preparou ali uma comida naquela praia. Então quando Pedro se aproximou, Jesus Cristo começou a dialogar com eles viram que era o Senhor Jesus. Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Dizer que nós amamos o Senhor é o seguinte, é uma coisa. Jesus, eu te amo, apenas palavras. Segunda vez, você me ama. Primeiro foi um amor de amizade. Eu te amo sim, mas eu aqui e você lá, tá? Eu te amo sim, mas não me incomoda não. Eu te amo sim, eu até gosto de você. Mas o terceiro, eu te amo, foi... Pedro, você me ama? Sim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, já te disse que eu te amo. O Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Eu te amo, sim, o Senhor conhece o meu coração, eu te amo. Então, Pedro, já que você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, é agora que você vai deixar de ser impossível. Sabe por quê? Cuidar das minhas ovelhas vai te dar muito trabalho. Cuidar das minhas ovelhas, você não vai poder, a cada dia que uma ovelha te aborrecer, você cortar a orelha fora, não vai, Pedro? Claro que não, ou seja, coloca a espada, guarda a sua espada e usa o amor, o mesmo amor que você está declarando para mim. Agora, irmãos, esse é o servo impossível. É tão fácil amar Jesus, porque Jesus não vive pisando no nosso caminho do pé. É tão fácil amar Jesus, porque Jesus não vive fazendo mal para nós. É fácil, não é? Jesus, eu te amo. E declarar no domingo, declarar na segunda e na semana toda, Jesus, eu te amo. Agora, provar para Jesus que nós o amamos, amando quem nos persegue. E eles deveriam obedecer às autoridades. É tanto que nas cartas de Paulo de Pedro fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades. Que autoridades? A autoridade que estava mandando os judeus morrerem nas fogueiras, na boca do leão? É fácil isso, irmãos? Sabe por que o que nós dizemos fácil? Porque nós vivemos nessa era e não na era do cristianismo quando começou. Ou seja, está decretado que todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo vai morrer pela boca do leão, pela espada, vai ser cortado a cabeça. Então, declarar que ama o Senhor e que quer apacentar os ovelhas, ou seja, você vai cuidar das minhas ovelhas, vai ter um trabalho muito grande. Outra coisa, essa sua declaração de amor para comigo está dizendo para você mesmo que você é capaz até mesmo de morrer como testemunha por amor do meu nome. Isso é o servo impossível, que um dia foi impossível, mas quando ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele se torna cheio do Espírito Santo. E a gente vê a história de Pedro começando lá em Atos capítulo 2. Ele foi cheio, ele esperou no Senhor, ele acalmou o coração, ele meditou naquilo que ele fez, que ele deveria nunca mais fazer. Então ele guardou aquela palavra do Senhor Jesus Cristo, aquele encontro com o Senhor ali na praia. Ele comeu com o Senhor, se alimentou tanto da presença como fisicamente. Jesus Cristo então falou assim, aguarda, Pedro. Pedro, fica aí, aguenta mais um pouquinho, eu já te perdoei, eu estou dando a oportunidade para você de um recomeço, mas
Fica mais um pouquinho em Jerusalém, porque lá em Jerusalém você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Naquele dia de Pentecostes estavam eles reunidos num só lugar e veio o Espírito Santo de Deus, e um deles era Pedro, e Pedro estava ali, foi cheio do Espírito Santo de Deus, e a partir daquele dia não foi mais o Pedro que cortou a orelha daquele soldado, foi um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, que ele foi capaz então de pregar, e mais de 3.000 almas se converteram. Esse é o Pedro que aprendeu a renunciar a si mesmo e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas envia-me a mim não apenas quando tudo está bom, não, porque eu não sei o que vai acontecer comigo ali na frente, mas eu tenho certeza que o mesmo Jesus Cristo que curou as minhas feridas e me deu uma segunda oportunidade, vai comigo até o final. Você pode dizer amém? Eu quero falar sobre um servo, mais um escravo, mais um doulos na presença do Senhor. Nós estamos muito equivocados quando nós dizemos servos do Senhor. Se nós declaramos que somos servos do Senhor, que possamos aprender principalmente a viver como servos do Senhor. É fácil? Não é. Não vou dizer para você que é fácil não, porque eu me coloco na primeira da fila, para poder ser treinada pelo Espírito Santo do Senhor, para que quando Deus me chamar de serva e falar, faça isso como a serva do Senhor, eu preciso aprender. Não estou dizendo que vai ser fácil, não é fácil, mas se eu quero ser amiga de Deus, se eu quero ser discípula de Deus, eu estou aqui então, para que o Deus de Pedro possa também transformar a minha vida. Falo ainda sobre outro servo, que é o servo trabalhador. Quem foi o servo trabalhador? Muitos foram servos trabalhadores, mas eu quero dizer exatamente desse homem que nós falamos da transformação dele no caminho de Damasco. Antes ele era perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então, perseguido do Senhor, ele foi muito trabalhador. Nós sabemos que Paulo, ele trabalhou muito para o reino do Senhor. E se você ler o Novo Testamento, você vai ler 13 cartas escritas por esse homem, que era dedicado. Antes ele era dedicado à lei, depois ele então recebeu a graça, ele foi dedicado ao Espírito Santo de Deus, ele escreveu 13 cartas instruindo a igreja como deveria se comportar. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, e ele então trabalhou muito para a obra do Senhor. Ele serviu ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com provações. Ele serviu ao Senhor mesmo quando tinha ciladas dos judeus. Ele serviu ao Senhor anunciando tudo aquilo que era proveitoso, que o Senhor revelou para ele ali no tempo que ele teve com o Senhor, logo depois da sua conversão. E ele serviu ao Senhor em trabalhos, ele serviu ao Senhor em prisões, em açoites sem medidas, ele serviu ao Senhor em perigos de morte muitas vezes, ele serviu ao Senhor ali no momento em que ele recebeu muitas quarentenas de açoites. Ele serviu ao Senhor quando ele estava sendo fustigado com varas, ele serviu ao Senhor quando ele foi apedrejado, ele serviu ao Senhor quando ele estava num naufrágio. Ele serviu ao Senhor nas jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre aqueles da terra dele. Ele serviu ao Senhor em perigos na cidade, ele serviu ao Senhor em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ele serviu ao Senhor em trabalhos e em fadigas. Ele serviu ao Senhor em vigílias, e muitas vezes ele serviu ao Senhor em fome e em sede. Ele serviu ao Senhor em jejuns, muitas vezes ele serviu ao Senhor em frio e em nudez. Ele serviu ao Senhor muitas vezes, em todo e qualquer tempo, mesmo sofrendo com muitas coisas exteriores. Ele serviu ao Senhor diariamente, até mesmo com muitas preocupações para com todas as igrejas que ele fundou. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28, fala de todos os sofrimentos desse servo trabalhador. E foi ele mesmo quem disse para a igreja: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Quando ele fala sede firmes e constantes, ele está falando de integridade, de caráter moral. Mas quando ele fala sede sempre abundante na obra do Senhor, ou seja, trabalhe, mas não apenas trabalhe para a obra de Deus, trabalhe para o Deus na obra. Porque trabalhar para a obra de Deus é uma coisa, muitos fazem. A outra coisa é trabalhar para o Deus na obra. Quero terminar com isso. Nós somos servos de Deus, somos chamados na Bíblia de servos de Deus. Mas nós queremos levar esse nome e realmente sermos chamados e considerados e aplaudidos por Deus como servos do Senhor. Precisamos guardar uma coisa no nosso coração, escrito na tábua do nosso coração. O sofrimento está atrelado ao serviço. Nós não gostamos de sofrer, mas nós estamos cientes de que o sofrimento está atrelado ao serviço. Servir cansa. Servir espiritualmente as pessoas leva a um esgotamento espiritual. Lutar com pessoas que acham que não precisam mudar, pessoas que estão entregues a si mesmas, pessoas obstinadas, pessoas legalistas. Todo aquele que está no ministério e se denomina servo e não quer sofrer, deixa eu dar um recadinho para você. Você está no lugar errado. Como que eu devo agir então como servo? Jesus Cristo foi o servo sofredor, e esse é o último servo que eu quero falar. Jesus falou assim: olha, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Esses são os servos. E existem muitos outros tipos de servos, mas eu quero falar sobre esses. Que o Senhor me capacite, que o Senhor te capacite a ser um servo conforme Jesus Cristo foi. Termino com isso. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os homens com ele, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém e amém. Dê um aplauso para o Senhor, quero agradecer a oportunidade.